seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Gente, nesse vídeo nós iremos explicar a respeito dos métodos de afastamento gengival, um tema muito importante para o estudo da prótese, em que já temos aqui no canal uma playlist sobre essa especialidade na odontologia. Então, os métodos de afastamento gengival, eles são muito importantes, pois na hora da moldagem, a gengiva ela deve ficar longe do dente. Pois o técnico em prótese, ele precisa de um modelo rígido, e esse modelo, ele precisa ser feito com um afastamento, para que aquele técnico visualize o que é dente e o que é tecido gengival. E por isso, a gengiva ela precisa ser afastada do tecido gengival do remanescente dentário, através dessas técnicas que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Então, para o sucesso das próteses fixas, há necessidade de preparos adequados, preparos bem acabados, com margens que respeitem as distâncias biológicas. Eles precisam ser feitos para ter uma melhor técnica usada, tanto para fazer um deslocamento vertical quanto horizontal da gengiva. Esses deslocamentos eles vão permitir que o material de moldagem ele copie com clareza o término do preparo dental e também para que esse material tenha um espaço suficiente para que aquele mesmo não se deforme ou rasgue durante o processo de moldagem. Então, o processo de moldagem ele vai requer saúde periodontal e também volume de gengiva inserida. Então, para que essa gengiva ela seja preservada em sua forma, em sua posição, elas precisam ser feitas esse afastamento para que haja uma preservação daquela gengiva. Mas afinal, como é que pode ser feito esse afastamento? Para que é feito esse afastamento? O afastamento ele pode ser feito de 3 tipos: o meio químico, o meio mecânico e o meio químico-mecânico. O meio químico, por sua vez, ele não é muito utilizado, na verdade não se utiliza mais. Ele é feito pingando uma substância química na gengiva e ali a gengiva vai afastar do dente. Porém, é perigoso porque tem a presença de ácido sulfúrico, ácido clorídrico, então não é muito seguro. Então é um meio que não é mais utilizado. Outro meio é o meio mecânico, que é um meio que utiliza fios retratores, só que não utiliza nenhuma substância química, somente os fios retratores. Também tem os meios de casquete de resina acrílica e também tem uma fácil manipulação. Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like aí porque ajuda muito a gente. E compartilha, para todos os seus colegas da faculdade que estão tendo esse tema e estão com um pouco de dificuldade de aprender, tá? O próximo meio é o meio mecânico-químico, que é o meio mais utilizado. Faz uma associação do uso de fios retratores com substâncias químicas, como por exemplo, soluções hemostáticas, adstringentes, como por exemplo sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, e também podem ser utilizados em tecidos ulcerados. Eles apresentam maior hemostasia e não tem risco para pacientes sistêmicos. Porém, a sua desvantagem é que faz a formação de resíduos, ou seja, tem um coágulo que fica ali na região superficial do tecido gengival e tem pouco afastamento. Porém, ele apresenta uma característica tão boa que ele é o mais utilizado hoje no mercado e também é o mais seguro. Bom, o procedimento de deslocamento ou de afastamento gengival ele vai fazer com que o material de impressão ele leve e flua apicalmente em direção à linha ali de acabamento subgengival. Isso vai fazer com que haja uma fácil instrumentação, uma boa impressão, resultando em uma prótese de qualidade. Então, o afastamento gengival ele é muito importante para que no futuro aquela prótese ela seja com qualidade. Então, quais são as técnicas de afastamento gengival? Existem uma variedade de técnicas e materiais para afastamento gengival e moldagem dos dentes preparados. E a técnica ela deve respeitar alguns princípios, como por exemplo, ser atraumática para os tecidos gengivais, então ela não deve gerar traumas, então não pode ter que o paciente ele precise utilizar medicamento depois ou que haja algum tipo de ferida, algum tipo de inflamação. Deve diminuir o risco de ocorrer futura retração gengival para que possa tornar o trabalho protético esteticamente inaceitável, ou seja, aquele afastamento gengival ele deve ser temporário, ele não deve ser definitivo. E deve fazer com que o periodonto ele fique sadio
após o seu preparo, e também esse preparo ele deve permitir um acesso de material de moldagem até além do seu término. Existem vários tipos de materiais, mas as principais são a técnica de casquete e o fio retrator. Já em relação às linhas de término gengival, existem algumas, como a supragengival, que é a linha ao nível gengival, existe a subgengival e o processo de moldagem para a prótese fixa. Então, o processo de moldagem para a prótese fixa requer cuidadoso manejo dos tecidos moles. Então, deve-se haver um controle, pelo profissional dos fluidos, e é importante que esses 3 tipos de término de preparo eles sejam feitos de uma forma igualitária, sendo que o mais difícil deles é os términos subgengivais. Agora vamos partir para as técnicas. A outra técnica e uma das mais utilizadas que a gente tem é a técnica do casquete. Então essa técnica, ela é uma técnica atraumática, ela é uma técnica simples, barata, segura, confiável, ela é indolor e tem um tipo de moldagem que é um método mecânico de afastamento gengival. Esse tipo de moldagem é um método mecânico de afastamento gengival que não causa trauma ao periodonto de proteção. Além disso, vai basear na utilização de um casquete de resina acrílica com alívio interno e reembaçado na região cervical, promovendo o afastamento gengival por ação mecânica. Além disso, vai permitir moldes altamente satisfatórios. Então, a técnica do casquete ela é muito utilizada, por ser uma técnica, principalmente confiável, indolor e atraumática. Então, como é que faz? Faz primeiro a preparação dos dentes, depois é recomendado uma moldagem com alginato. Por quê? Porque vai fazer uma avaliação do paralelismo dos dentes, pilares e vai proceder à confecção dos casquetes individuais com resina acrílica. Então, o que vai entrar no sulco pela região cervical, ou seja, entre o dente e a gengiva, vai ser a resina ainda mole. E essa resina, assim que ela tomar presa, assim que ela endurecer, ela vai fazer com que haja um casquete e essa gengiva pode recuar e cobrir o dente. Então, quando vai encaixar novamente essa gengiva, ela vai e ela afasta, ou seja, ela já está preparada para aquele casquete. Então, assim como quando vou receber aquela prótese, seja prótese fixa, seja uma prótese total, ele já está preparado, porque ele vai encaixar no preparo e vai separar o dente da gengiva. Ou seja, como a gente disse, toda vez que tirar o casquete, a gengiva pode recuar e cobrir o dente. Passo a passo. Primeiro, vai confeccionar o casquete, vai ajustar aquele casquete no preparo, vai fazer o reembaçamento dos casquetes, uma saia protética, que é essa área aqui de cima, e por fim vai fazer um reembaçamento. Obteve uma provisória bem adequada, vai agora manipular uma porção de alginato. E essa porção de alginato ela vai ser dividida em 2 porções. Uma dessas porções ela vai ser utilizada para o preenchimento de um pote DAP e a outra vai ser dispensada uma seringa para a inserção dentro da provisória. Então precisa-se de 2 casquetes. Fez essas provisórias e aí gerou esse casquetezinho, que é chamado também de taça. A outra técnica que tem é a técnica do duplo fio retrator. A técnica do duplo fio retrator, ela vai trabalhar-se com 2 fios. O primeiro fio vai limitar a altura vertical, então, ou seja, vai colocar esse fio mais fino de menor diâmetro, que vai ser compatível com o tamanho do sulco gengival. Insere esses fios com espátulas de inserção do fio retrator, molhados com a solução hemostática, porque tanto a técnica do duplo fio retrator, ela vai utilizar uma técnica mecânico-química, e a gente viu que a técnica do casquete era somente mecânica. E aí faz o primeiro fio, que vai limitar a altura vertical e a profundidade do sulco gengival do preparo, e depois insere o segundo fio, que é um fio mais grosso. Esse fio, ele não precisa ser colocado inteiro no interior do sulco gengival. Ele pode ficar sobrando ali na gengiva, pois na hora que vai fazer esse afastamento, o segundo, quando for moldar, vai ser removido e o primeiro, ele vai ficar. Então a gengiva não vai voltar para cobrir o dente e após moldar, vai retirar o fio. Então a introdução do sulco gengival, ela deve proporcionar um afastamento suficiente do sulco, para que o material de moldagem ele não rasgue durante a remoção e a introdução do fio no sulco seja realizada com uma espátula de inserção, com leve pressão, com movimentos de deslizamento, que são iniciados a partir da ponta do fio. Esses fios são introduzidos tanto na parte lingual,
ou palatina ou proximal do dente até encontrar outra ponta. Então, se começou aqui na vestibular, entra, faz a volta e volta aqui na vestibular. Então, ela tem que encontrar a outra ponta. E sempre, né, necessário, nessa técnica, colocar, né, o embebido com uma solução astrigênica ou uma solução hemostática. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo que a gente vai responder o seu comentário com o maior carinho. E não esqueça de se inscrever no canal e entrar em contato conosco através das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigada por ter até aqui e valeu!